ao vivo, aí agora em mais uma aula do nosso Instituto Cultural. E então nós estamos trabalhando as virtudes, né? Cada terça-feira foi trabalhada uma virtude. Hoje já é a quinta, então um instantinho trabalhou às 7. Então hoje é a virtude da castidade, que é oposta, a gente está vendo também os 7 pecados capitais, ao pecado capital da luxúria, né? Aí eu me baseei numa bibliografia básica, baseada em alguns vídeos do Padre Paulo Carlos, para preparar essa aula. E aí o Padre Paulo, ele fala assim, até uma coisa interessante que eu não sabia. Ele fala assim que luxúria é o nome que se dá, é o geral, né? É o nome geral que se dá para qualquer pecado contra a castidade. Então quando fala em luxúria, você está generalizando qualquer que seja o pecado contra a impureza, né? Então ele está extremamente relacionado ao 6º mandamento, lá dos 10 mandamentos. O 6º mandamento, se a gente olhar na Bíblia, está escrito o quê? Não cometer adultério, certo? Está lá em Êxodo, né? Não cometer adultério. Beleza, só que ao longo do tempo, a tradição da igreja, e isso é uma coisa que a gente tem que destacar, que nós não somos protestantes. Então, pra gente, né, o que é a cabeça de protestante? O que está na Bíblia é o que eu acredito. Se não está na Bíblia, já era, né? Então, assim, nós não somos protestantes. Nós temos como base 3 coisas, 3 pilares que seguram, sustentam a nossa fé. É a Sagrada Escritura, é uma coisa, mas também temos o magistério e a tradição. Então, a tradição, desde o primórdio, mudou o 6º mandamento para não pecar contra a castidade, abrangendo todos os pecados contra a sexualidade. E nós, como católicos, que somos, que temos a tradição como um dos pilares da nossa fé, então nós acreditamos então nisso. Ah, mas aí chega o protestante, mas cadê na Bíblia que fala? Não, na Bíblia realmente está escrito não cometer adultério, mas baseado em todos os ensinamentos do próprio Cristo, os ensinamentos de São Paulo nas cartas dele, eles perceberam que, na verdade, o que foi ensinado era muito mais geral do que apenas o adultério, né? Eu acho isso importante porque, por incrível que pareça, se bem que para mim não é nem tão incrível assim, eu já vi um padre falando, o pecado é o adultério, o resto é invenção do povo. Então quer dizer, sabe, gente, isso é cabeça de protestante, achar que o padre falou, porque na Bíblia, pega lá na Bíblia, está escrito não cometer adultério, o resto foi o povo que inventou. Realmente foi o povo que inventou, mas o povo que inventou foi a tradição da igreja, baseada nos ensinamentos do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as cartas de São Paulo, ele sempre comenta sobre isso, sobre impureza. Então, seguramente a gente pode falar que o 6º mandamento é não pecar contra a castidade. Isso parece uma coisa básica, mas tem que ser falada hoje em dia, porque hoje em dia a gente precisa provar que a grama é verde, porque está difícil, né? Então, não pecar contra a castidade é o 6º mandamento. E não apenas, como está em Êxodo, não cometer adultério. Tá bom. Aí beleza, né? Então, o que é pecar contra a castidade? O que é, né? A castidade é qualquer ato de impureza. Então, ela é dividida em 2 subgrupos, que é a fornicação e a pornografia. Dentro da fornicação, o que seria a fornicação? É qualquer ato sexual fora da vida matrimonial. Então, isso entra dentro da fornicação, o adultério. O que é adultério? Quando envolve uma pessoa que é casada. Então, eu estou fazendo um ato sexual fora do casamento, mas com outra pessoa que já é casada. É adultério. Depois, a prostituição também é fornicação, porque eu estou fazendo um ato e a prostituição, ela se materializa toda vez que tem um favorecimento econômico, pecuniário, mediante aquilo. A pedofilia. A pedofilia é um pecado também de fornicação. Mesmo que sejam entre pessoas solteiras, isso é importante, né? Porque você fala assim, mas são 2 pessoas solteiras, né?
é fornicação do mesmo jeito, né? A pedofilia entra aqui também. E existe o subgrupo da pornografia, que seria tudo que seja relacionado à pornografia, mesmo que não tenha um ato em si. O simples fato de você comprar uma revista pornográfica, você acessar material pornográfico, a masturbação, qualquer ato que, mesmo que não seja sexual, mas que envolva a pornografia. Então tudo isso entra dentro do pecado contra a castidade, né? E aí uma coisa interessante que o Padre Paulo fala é que o principal órgão sexual de qualquer pessoa é o cérebro, porque tudo na verdade começa lá, né? Então, primeiro ele começa na imaginação, no pensamento. Para você chegar a cometer o ato, é porque primeiro ele estava dentro de você, no seu imaginário, né? Então é a primeira coisa que precisa ser controlada. Até o Padre Paulo fala que muita gente acha assim, mas é pensamento, não tem como controlar. E aí ele fala que tem como você lutar contra um pensamento, né? Aí ele até fala, tipo, quando vier um pensamento impuro, ele dá a ideia de você fixar em algum detalhe de alguma coisa. Tipo, nossa, que bonita essa letra aqui. Tipo, porque imediatamente, meio que você desvia o foco. E aí meio que você não consegue, ao mesmo tempo que eu estou prestando atenção nessa letra aqui, eu não consigo pensar outra coisa, porque eu tiro o foco do pensamento. Então, isso é uma dica que ele dá também. E outra coisa que é importante falar é que o pecado, ele pode acontecer mesmo, e isso muita gente não sabe. Que isso até agora, tudo que eu falei, a maioria das pessoas já sabe, mesmo quem não é católico. Agora uma coisa que muita gente não sabe, né? Mesmo quem é católico não fica sabendo essas coisas, muitos. Que esse pecado ele pode acontecer até mesmo quando é feito entre marido e mulher. Como? Por quê? O Catecismo da Igreja Católica ele nos ensina que o sexo ele tem duas finalidades: unitiva e procriativa. Unitiva é a união mesmo do casal, normal, por se quererem estar próximos, unitivo. Mas tem a função procriativa. E uma não pode estar separada da outra. Nem pode ser só unitiva, mas também todo ato que é só procriativo, tipo fecundação in vitro, que é um ato 100% procriativo, que você vai lá no laboratório, pega o banco de espermatozoide, coloca lá também já está errado, porque foi só o procriativo, não teve o unitivo. Mas também quando é só o unitivo e não querem o procriativo, também está errado. Tipo, anticoncepcional, mesmo com o meu marido, laqueadura, vasectomia. Por quê? Porque você está querendo a relação sexual só unitiva e não a procriativa. E esse negócio, barriga de aluguel, por exemplo, é a só procriativa e se é unitiva. Então tem que ter as duas. Tem que ter a unitiva e tem que ter a procriativa. Thaís, mas e se eu não tenho condição financeira, como que eu vou fazer? Então eu não vou poder ter relação com meu marido se eu já tenho 3 filhos e a gente está passando uma situação de aperto financeiro, meu marido foi mandado embora, como que a gente vai fazer? Né? Então a gente pode, se o motivo for justo, por um tempo espaçar a gravidez usando o método natural. E nunca anticoncepcional, camisinha, nada. O método natural, que seria a observação, a mulher se observar e ela mesmo perceber quais dias que ela está fértil e quais dias que ela não está. E aí ela falar, não, eu consigo perceber que eu estou numa fase que eu não estou fértil, a gente pode ter relação sexual, porque nós não estamos usando nenhuma química, nós estamos naturalmente tendo uma relação e a gente está por um tempo espaçando uma gravidez por uma questão de saúde, por uma questão financeira, por um motivo justo. Não é também assim, eu estou pensando em trocar o carro, então eu acho que eu vou ficar um tempo sem ter filho para poder trocar o carro, para poder comprar uma casa maior. Mas isso é uma coisa assim muito séria, porque infelizmente isso não é falado nos cursos de noivo e a galera católica casa sem saber isso. Você vê que infelizmente os padres não falam mais isso, está se perdendo isso. Eu não sei se os padres têm medo de falar e o povo assustar e não querer mais ir na missa, né? Eu acho que sei lá, né? O povo falar, não vou falar isso não, porque muita gente vai espantar, né? Porque isso é uma mentalidade que parece antiga. Isso é a mentalidade católica, que sempre foi, né? Então assim, é a outra virtude da generosidade, é a gente ser generoso. Até o Padre Paulo, numa homilia que ele fala sobre Santa Zélia e São Luís Martin,
Ele fala que eles queriam ter filhos, quanto mais filhos eles tivessem, melhor, porque eles queriam povoar o céu de santos. Olha que bonito se a gente pensasse isso, né? Ah, eu quero povoar o céu, né? Imagina, eu quero ter vários filhos para povoar o céu, encher o céu de vários santos, né? E eles povoaram o céu, né? Eles tiveram 9 filhos e povoaram o céu, né? Então, assim, olha que bonito essa mentalidade. E é a mentalidade natural, é a mentalidade que sempre foi. E não tem nada de errado disso, né? Não é falar assim, não vou falar porque isso espanta as pessoas. Isso pode até espantar mesmo, mas é porque não se fala mais. Mas isso é o correto, né? Então, é muito importante a gente entender isso, que o ato sexual, ele é unitivo e procriativo. Aí as pessoas, às vezes as pessoas, né, aí já ficam, então quer dizer que é só para ter filho, não pode ter prazer. Não, ele é unitivo também, então pode, lógico que pode. É um ato prazeroso, lógico que é, mas isso não tira o sentido da procriação, estar aberto à vida, né? Ter quantos filhos Deus mandar, né? É lógico que se tiver um motivo justo, tudo bem se passar, mas a gente confiar também na providência divina. E se quantos filhos Deus permitir, e se por acaso Ele permitir que eu não tenha, lógico, eu posso fazer um enorme gesto de caridade, que é uma adoção, mas assim, a gente também entender a vontade de Deus e não querer ficar fazendo fecundação in vitro, todas essas coisas de laboratório que as pessoas fazem, né? Hoje em dia existem coisas mais bizarras ainda, de pessoas querendo escolher que jeito que é o filho, né? Você vai lá e você consegue pegar um gene que o filho nasce com o olho azul, porque tipo, meio que você consegue escolher, umas coisas muito bizarras, sabe? É confiar simplesmente na providência divina, né? As coisas do jeito mais natural possível, né? Isso funciona tanto para a vida quanto para a morte, né? Que hoje em dia as pessoas também querem aprovar, eu sei que sair aqui da castidade, mas também é importante falar porque a gente está falando de vida. A eutanásia, né? Para a pessoa não sofrer. Gente, é assim, Deus é quem dá a vida e Deus é quem tira a vida. Então a gente simplesmente aceitar a natureza. Muitas vezes a gente não quer aceitar a vontade de Deus, a gente quer se fazer de Deus. Aí já cai até na soberba, né? A gente nem sabe que vai ser bom pra gente, né? Que vai ser feliz pra gente, né? Muitas vezes, tipo, qual emprego vai ser melhor, qual cidade vai ser melhor, é muito melhor se confiar na providência divina, né? Exato. Aí, não, vamos ter só 2 filhos, vai ser melhor, mas você não sabe qual vai ser o gene dele, se eles vão combinar, vai ser bom. Você tem que saber, Deus vai saber quanto que é melhor, vai guiar, né? Eu queria ter tido filho, eu não podia mesmo de operar problemas de saúde. Mas eu queria. É muito triste ver, assim, gente católica, assim, pessoas católicas, assim, nós vamos casar, nós vamos ter um filho só, sabe, tipo assim, já programa a vida, nós vamos casar, quando depois de 1 ano de casado nós vamos ter um filho, aí depois de 2 anos de casado nós vamos trocar de casa, sabe, tipo assim, programa a vida e esquece que Deus fala, não, vai ter uma pandemia aqui que vai mudar, sabe, tipo, gente, vamos confiar na providência divina, vamos confiar nos desígnios de Deus, que Ele que sabe, né? Mas enfim, voltando ao tema, né? Então é isso, né? E aí eu trouxe aqui 4 santas que foram mártires da pureza, né? E que são exemplo pra gente dessa virtude da castidade. Aí eu trouxe Santa Maria Goretti. Ela é de 1890, ela era de uma família pobre e ela era uma linda adolescente. E quando ela tinha 11 anos, ela foi assassinada pelo vizinho que tentou abusá-la. Diante da sua resistência, ele a apunhalou. Durante a tentativa, a santa tentou fazê-lo entender que aquilo era pecado e que sua alma seria condenada. E antes de morrer, ela perdoou ele. Pensa isso, né? 11 anos de idade. Hoje em dia, as crianças com 11 anos de idade estão comendo terra e sabe nem nada. E ela com 11 anos pensa, olha isso, né? Ela falou pra ele que aquilo era um pecado e ainda perdoou ele antes de morrer, né? Depois, o segundo exemplo que eu trouxe é Santa Filomena. Desde muito pequena, esta menina teve uma relação espiritual próxima com Jesus e a Virgem Maria. Prometeu a Deus ser virgem para sempre. No entanto, sua beleza cativou o imperador Diocleciano, que decidiu se casar com ela, quando ela tinha ainda 12 anos. Ela se negou e se manteve firme,
apesar da pressão dos seus próprios pais. O imperador mandou torturá-la e executá-la no ano de 302. Então, a Santa Maria Gorete tinha 11 anos, essa tinha 12. Agora, Santa Lúcia. Quando chegou à juventude, sua família quis casá-la com um jovem pagão. Ela se negou e sua família respeitou a decisão. Porém, o pretendente não suportou a recusa e a denunciou ao governador por ser cristã. Foi levada ao tribunal e confessou acreditar em Cristo. Ela foi torturada por negar a fé, mas sempre se manteve fiel. Foi decapitada com 21 anos de idade. Olha, todos muito jovens, né? Santa Lúcia. Lúcia. Santa Inês. O filho do prefeito na Itália se apaixonou por ela e lhe prometeu muitos presentes. Ela se negou dizendo: já fui solicitada por outra amante. Amo a Cristo. Serei a esposa daquele cuja mãe é virgem. O amarei e continuarei sendo casta. Diante disso, o pretendente a acusou de ser cristã. O prefeito mandou torturá-la para que negasse a Cristo, mas como isso não aconteceu, condenou à morte no ano 303. Isso são só alguns exemplos, porque tem muito mais santas que foram mártires da pureza, que se recusaram a ter relações sexuais. Teve uma santa, você sabe quem foi? Que colocaram ela no prostíbulo e arrancaram a roupa dela e imediatamente o cabelo dela cresceu e cobriu o corpo dela? Não é Santa Inês? Não sei, eu também acho que é Santa Inês. Olha, é muito bonita essas histórias, né? E aí eu trouxe o contraponto, porque aí eu trouxe essas santas que foram mártires da pureza e que se recusaram a pecar contra a castidade e morreram virgens. E aí, ao mesmo tempo, eu trouxe um santo que foi totalmente devasso na questão da pureza, e eu trouxe ele justamente como referência de que mesmo depois que se perdeu, é possível recuperar essa dignidade, né? Que foi o Santo Agostinho, né? Esse aqui é o livro Confissões. É muito bom que ele... Você já leu ele, Lucas? Só um pouquinho dele. Ele é muito bom. Ele começa, a falar sobre toda a vida dele. É o filho da Santa Mônica. É o filho de Santa Mônica. 33 anos. Rezando por ele. E aí ele fala assim que é muito legal, e dá até para citar na próxima virtude, que é o pecado da gula, dá para citar ele também, que ele fala assim que a primeira desordem que começou, que levou ele para a desordem sexual, foi quando ele era bebê e ele queria ficar mamando o tempo todo, mesmo depois que ele já estava saciado, e que ele gostava muito de mamar. E aí ele já tinha acabado de mamar, ele já tinha passado a fome dele e ele queria mamar mais. E aí ele fala que com 1 ano de idade começou a desordem na vida dele e que levou ele na adolescência a se desordenar sexualmente, porque como ele desde pequenininho foi descontrolado, ele nunca aprendeu a ter domínio de si. E aí eu achei muito legal, dá até pra mencionar isso depois quando a gente for falar da Google, não sei quem vai falar. Eu digo que você presta. Leio presto sim, presto hoje. E aí ele começa a falar, né, desordens da juventude. Aí ele fala, né, aqui é como se fosse um diário dele: quero recordar as minhas torpezas passadas e as depravações carnais da minha alma, não porque as ame, mas para vos amar, ó meu Deus. É por amor do vosso amor que amargamente chamo à memória os caminhos viciosos, para que me dulcifiqueis, ó doçura que não engana, doçura feliz e firme. Concentro-me livre da dispersão em que me dissipei e me reduzi ao nada, afastando-me de vossa unidade para inúmeras bagatelas. E aí ele fala, né, quantas vezes na adolescência ardia em desejos para me satisfazer em prazeres infernais, ousando até entregar-me a vários e tenebrosos amores. A minha beleza definhou-se e apodreci a vossos olhos, por buscar a complacência própria e desejar ser agradável aos olhos dos homens. E aí ele fala, ele tem um todo aqui que ele fala sobre... Ele era extremamente mulherengo, ele teve várias namoradas, e ele chegou a ter filhos fora do... Ele, na verdade, nunca se casou, ele chegou a ser pai solteiro, né? Tem até o Adeodato, que é o filho mais famoso que ele teve, assim. Teve mais de um. E aí aqui ele fala que aí...
É totalmente. E aí ele fala assim que no começo ele não conseguia nem ter uma namorada só, ele tinha várias. Aí depois, quando ele foi começar, aí ele fala que, tipo assim, foi um pequeno avanço que ele conseguiu ter uma namorada, assim, aí ele fala assim, por esses anos tinha em minha companhia uma mulher que não havia sido reconhecida em matrimônio e que fora procurada por um inquieto ardor, filho de Prudência, mas era uma só e guardava-lhe a fidelidade do leito. Tipo assim, ele já estava em pecado porque ele não era casado com ela, mas ele falou, já foi um pequeno avanço que eu tive uma só, né? Aí ele fala, né, que até ele fala, cadê, ó? Deste relacionamento também nasceram filhos. Ele fala, desse também nasceram filhos, mas contra a vontade dos pais, se bem que uma vez nascidos se vejam obrigados a amá-los. Então ele teve, né? Ele teve mais de um filho. E aí, essa é a vida dele, né? E aí ele fala que, ó, pensava que a castidade era o fruto das próprias forças e persuadia-me que eu não tinha essa força. Sendo tão nécio, não sabia que, como estava escrito, ninguém pode ser casto se vós não lhes concedeis forças. Sim, vós as daríeis a mim, se com gemidos internos ferisse os vossos ouvidos, e com fé firme descarregasse em vós todos os meus cuidados. Ele falou, eu não conseguia porque eu não pedia para Deus, né? Se eu pedisse para Deus, ele teria me atendido e me ajudado a viver, né? E aí a história dele é legal, que ele se converteu pelo uso da razão. Muito legal. Ele começou a estudar e ele foi estudar em outro país, ele foi estudar oratório, e aí ele começa a estudar tal, e aí primeiro ele se torna maniqueísta, que era uma heresia, mas já era uma coisa assim um pouco mais próxima do catolicismo, embora fosse uma heresia. E aí ele foi indo aos poucos até que ele conheceu Ambrósio, que é o Santo Ambrósio. E aí ele gostava de escutar as pregações do Ambrósio. Ele ainda não era convertido, mas ele ficava lá no fundo da igreja escutando Ambrósio. Aquilo incomodava ele, porque o Ambrósio falava várias verdades, mas ele escutava e ele gostava de Santo Ambrósio. E aí, quando foi um dia, ele chega e começa a chamar Santo Ambrósio para conversar. E aí ele viu que Santo Ambrósio era mais inteligente ainda do que ele. Ele falava, como assim um cara mais inteligente que eu? Porque ele era muito inteligente. E aí ele começa a debater com Ambrósio e tudo que ele falava, Ambrósio refutava. Ele falava, Ambrósio deu conta de refutar tudo, né? E aí ele fala, cara, né? E aí ele começa a querer estudar mais ainda. E aí, pela razão, estudando, né? É aquilo que eu falei uma vez, aí nem sei quando, acho que foi em live, né? Acho que foi na live passada, que eu falei que quando a gente estuda, que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando a gente procura a verdade, inevitavelmente a gente chega a Deus, porque Ele é a verdade. E aí ele começou a estudar e ele chegou. Só que mesmo assim, ele ainda não conseguiu viver a pureza. Ele já era católico, ele já frequentava a missa, ele já andava com Santo Ambrósio, já estudava, ele já tinha entendido que ele tinha que ser católico, ele já frequentava a missa, mas não conseguia. Não conseguia, ele falava, não, isso aí não vai dar para viver não, a gente só vai ali na missa mesmo e tal, mas esse negócio de castidade não vai ter como não. E aí ele continuou, até que ele tinha um amigo chamado Alípio, e um dia eles estavam juntos e tal, e aí o Alípio estava com uma Bíblia, o Agostinho pegou e abriu aleatoriamente. E quando o Agostinho abre aleatoriamente... Umas crianças fazendo uma cantiga, né? Fala, toma e lê. Isso, exatamente. Aí ele resolveu tomar e ler. Aí quando ele lê, tá escrito assim, ó. Não caminheis em glutonarias e embriagueis, nem em desonestidades e dissoluções, nem em contendas e rixas, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não procureis a satisfação da carne com seus apetites. Aí ele fala, eu vou ler, é grande, mas tem que ler porque é bonito demais. Não quis ler mais, ele mesmo fala, não quis ler mais, não era necessário. Apenas acabei de ler estas frases, penetrou-me no coração uma espécie de luz serena, e todas as trevas da dúvida fugiram. Então, marcando a passagem com o dedo e com outro sinal qualquer, fechei o livro. Já com o rosto tranquilo,
mostrei a Alípio, que era o amigo que estava com ele. Por sua vez, ele também me descobriu tudo o que por si se passara e que eu ignorava. Pediu-me que lhe mostrasse a passagem lida por mim, em que indiquei e ele prosseguiu, ultrapassando o que eu tinha lido. Eu ignorava, porém, o texto seguinte, que era esse: recebei ao fraco na fé. Alípio aplicou a si próprio e me mostrou. Com tal advertência, firmou-se no desejo e bom propósito, perfeitamente de acordo com seus costumes regrados, que desde há muito tempo o distanciavam enormemente de mim. Sem hesitação alguma turbulenta, juntou-se a mim. Vamos ter em seguida com minha mãe, e declaramos-lhes o sucedido. Ela rejubila. Imagina, né? Foi o que ela esperou a vida toda. Pensa essa mulher escutando o que ele falou. Ela rejubila. Contamos-lhe o caso que se passou. Exulta e triunfa, bendizendo-vos, Senhor, que sois poderoso para fazer todas as coisas, mais superabundantemente do que pedimos ou entendemos. Bendizi-vos porque via que em mim lhe tinhas concedido muito mais do que ela costumava pedir, com tristes e lastimosos gemidos. De tal forma me convertestes a vós, que eu já não procurava esposa, nem esperança alguma do século, mas permanecia firme naquela regra de fé em que tantos anos antes me tinhas mostrado a minha mãe. Transformastes a sua tristeza numa alegria muito mais fecunda do que ela desejava, e muito mais querida e casta do que a que ela podia esperar dos netos nascidos da minha carne. Então assim, ela obteve muito mais do que ela pediu, porque imagina, ela pediu só para ele se converter e largar a vida devassa que ele tinha. O cara virou bispo e é doutor da igreja. Pensa, e eu já vi, se não me engano, acho que foi o padre Paulo Ricardo, que ele fala assim que aquela espera, né, que assim, foi também, esses 33 anos, Deus fez, né, uma paulada só, como é que fala? 2 com ele, com uma cajadada só. Porque ele santificou ele e ela. E aí até o padre Paulo fala, talvez, se ela tivesse rezado 1, 2 anos e ele já tivesse se convertido e virado santo, talvez só ele teria sido santo e não ela. Porque ela ia falar assim, rezei, deu tudo certo. Ela tinha ficado feliz, mas não tanto. Então todas aquelas lágrimas dela, né, chorando incansavelmente, até um dia ela procura Ambrósio e fala, pelo amor de Deus, dá um jeito em meu filho. E aí Ambrósio fala para ela, né, Deus não vai abandonar um filho de tantas lágrimas, porque todo mundo via o tanto que ela estava rezando, e aquela perseverança dela foi o que santificou ela, né? Então talvez, né, uma outra frase que eu já vi assim, Deus não demora, ele capricha, né? Se ele tivesse atendido ela prontamente, talvez ele teria sido santo, ela não. Então assim, é muito bonito ver, porque eu trouxe exemplo, né, de santas que se mantiveram puras por toda a vida, né, jovens aqui tão novinhas, né, mas também um exemplo de um santo que já estava desacreditado pelo mundo todo, menos pela mãe dele, que nunca perdeu a fé, né, de que um dia ele podia se converter, e ele se tornou aí, pensa, Santo Agostinho é referência, né, assim, é a referência de santo, todo mundo cita Santo Agostinho, né, pensa, né, quando que você esperava isso, né, dele, que totalmente devasso, um monte de filho fora do casamento, assim, todo, né, e se embriagava, ficava tonto, e ele era todo soberbo, porque ele era muito inteligente, sempre foi muito inteligente, então ele era muito soberbo pela inteligência dele. Então assim, nunca que você pensa que uma pessoa dessa vai se converter, né, nunca, e foi um exemplo, né, para nós. Então é muito bonito, porque aí 2 exemplos, né, a castidade de sempre e a castidade que foi resgatada depois de tantos anos, né? Que é o caso dos 2 aqui, né? Então, essa seria a virtude, né?
que nós devemos buscar para combater a luxúria, que é um pecado venial, um pecado capital, e o sexto mandamento. Aliás, já entra junto com o sexto o nono também, que é não cobiçar a mulher do próximo, que é você refrear também até mesmo o olhar, né? Até tem uma pessoa, se não me engano é o padre Paulo Ricardo, que ele fala assim, né? Tipo assim, ele fala isso muito pros homens, né? Tipo assim, você tá andando na rua, você vê uma mulher muito bonita, muito bonita, muito bonita. E imediatamente olha pro olho dela, tipo assim, porque dificilmente, tipo assim, né? Vai ser muito mais fácil de você controlar, né? Olhar fixamente no olho assim, né? Porque aí você não desvia, né, para as partes íntimas e tal. Então é uma forma também de você, porque igual eu falei, né, que a empresa ela começa no cérebro, muito antes do ato. Então, nas pequenas coisas a gente já tem que controlar, no olhar, nas músicas que a gente escuta, porque isso também alimenta a impureza, nos filmes que a gente assiste, tudo isso às vezes parece que é coisa inofensiva e não é. Você já está preparando ali terreno para o pecado, né? Então isso também é importante. É isso tudo. E é isso. Eu acho, né? Vou gostar de falar. Eu também acho tão interessante que a Santa Mônica, a perseverança dela, a persistência, ela não imaginava se tornar santa, ela queria resgatar. Ela não tinha pretensão nenhuma mais do que isso, né? Nenhuma. Eu acho isso interessantíssimo, essa história. A vida, né? É bonito demais. Eu acho maravilhosa. Bonito demais. Meu irmão gostava muito de Santo Agostinho, ele gostava de São Francisco e da vida de Santo Agostinho também, sempre falava. Tanto é que ele, no mensageiro que ele deixou, ele cita Santo Agostinho, acho interessante. É bonito demais. Eu vou encerrar aqui, ó, tá bom? Um abraço a vocês aí, ó. Ixi, tem uma pessoa falando aqui com a gente, ó, Beata Lindalva. A Beata Lindalva, eu não conheço a Beata Lindalva não, mas eu vou procurar, tá joia? Lucas Rocha, tá joia? Eu vou procurar sobre a Beata Lindalva, tá certo? Muito obrigada a vocês aí que participaram. E é isso, fiquem com Deus. Tchau. Boa facilidade.